Boa tarde, mais uma vez. Eu estou aqui, eu sou André Petri, eu não sei se eu me apresentei da outra vez. Estou com a minha colega Angélica Santa Cruz, colega e amiga da Piauí. Vamos entrevistar o ministro Flávio Dino, cuja presença agradecemos muito, pela honra, pela deferência de que essa será, até onde eu sei, a primeira entrevista que o senhor dá a um veículo de imprensa desde que assumiu como ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, talvez seja a última, inclusive. Pronto. Faremos tudo para que não seja. Bom, muito obrigado, ministro. Muito obrigado pela presença. Ministro, a gente queria começar numa visão mais geral. A extrema-direita, no Brasil, fora do Brasil, elegeu a justiça como seu principal inimigo. Por quê? Em primeiro lugar, quero agradecer a você, André, Angélica, agradecer a todos que fazem a Piauí, o João Moreira Salles e todas. Saudar a coragem de vocês, coragem que está não só no conteúdo, eu diria nem sobretudo no conteúdo, mas na forma, pela forma que vocês escolheram. E quero elogiar também o mascote, porque é um bichinho simpático. Ele é botafoguense, alvinegro, como vocês podem olhar. Eu acho que não tem nada de tendencioso. E ele é patriota, ele veste um negócio verde e amarelo com a estrela aqui, que é a estrela do Botafogo, antes que falem qualquer outra bobagem. E fiz essa referência e essa alusão porque creio que isso está num duplo plano, no plano do simbólico e no plano material. No plano do simbólico, certas ideologias, para se afirmar em face do seu vazio, elas têm que ser, sobretudo, performáticas. E, para serem performáticas, elas precisam causar, elas precisam de uma dimensão espetacularizadora de modo permanente. E uma das formas de sustentar isto é a litigância. E, para haver litigância, é preciso que haja inimigo. Então, a primeira resposta é essa. O judiciário ocupa esse lugar, que já foi dos judeus, que já foi do Ouro de Moscou, que já foi da China, enfim. No plano simbólico, pouco importa a materialidade, mas a retórica do inimigo, do diferente, o judiciário acaba sendo esse alvo. Em segundo lugar, pelo plano material, que é um conceito milenar, eu diria, do poder contendo o poder, matriz aristotélica, como sabemos, e, de fato, é assim. Eu não aludo diretamente à experiência brasileira, por razões óbvias, mas vejamos o que acontece agora nos Estados Unidos. A Suprema Corte dos Estados Unidos sempre teve um papel muito ativista, ao contrário do que se pensa. Na verdade, a pátria do ativismo, quem inventou o ativismo, inclusive a palavra ativismo, foram os Estados Unidos. E agora nós estamos vendo uma fase em que, por conta de demandas sociais, cabe ao judiciário dos Estados Unidos arbitrar uma série de políticas públicas. Então, lá, cá, em outros países, o judiciário acaba sendo essa instância do não. E se é a instância do não, faz com que haja essa altercação permanente em outros países, cá no Brasil também, o que não é confortável, mas é inexorável, a não ser que você prevarique. Mas isso não é uma etapa de destruição da democracia? Primeiro eu neutralizo o judiciário? Eu creio que é mais além do judiciário. Eu acho que a questão vai no sentido da dualidade, instituições, desinstitucionalização. Essas instâncias de poder totalitário, quaisquer que sejam elas e quaisquer que sejam a matriz filosófica, elas precisam de ultraindividualismo, de atomização, de dissolução de laços intercomunitários para colocar os seus.
Você descoesiona para coesionar de outra forma. Portanto, acho que é algo mais profundo ainda, mais grave ainda, porque o nível de desinstitucionalização no Brasil, hoje, talvez seja um dos maiores da sua história. E pela dissolução de várias agências estatais e da sociedade civil. E isso deriva de problemas intrínsecos a tais agências, mas também de projetos ideológicos, chamemos assim. E essa desinstitucionalização geral do Brasil facilita o trânsito de discursos de ódio, de destruição, exatamente pela ausência de instâncias de contenção. Agora, ministro, ainda nesse ponto, e trazendo mais um pouquinho para o noticiário do dia a dia, aliás, o senhor sempre com uma agenda trepidante, né? Do Ministério da Justiça para o STF, sempre ali nos grandes temas. Eu sou botafoguense, né? Botafoguense é sempre trepidante, não tem. Se parar, estranha, né? O presidente Lula falou que é preciso eleger nomes de esquerda para o Senado, senão, nas palavras dele, esses caras vão avacalhar a Suprema Corte. O que o senhor acha dessa frase? Qual é a sua interpretação dela? Bem no começo, Angélica, eu sublinhei ao brincar se era a primeira ou a última, com os meus limites, né? Hoje eu compareço aqui em outra condição institucional que me causa uma série de limites que eu não posso ultrapassar, entre os quais esse, de comentar fatos do dia a dia, da pauta política. Eu posso te responder genericamente. É evidente que, como mencionei, na medida em que o Supremo é chamado a resolver quase tudo, e isso é, a meu ver, uma contra-utopia, isso não é desejável, não é uma coisa boa, é uma imposição. É uma imposição dessa conjuntura, dessa esquina histórica, em que a falência de outras instâncias de arbitramento de conflitos levam a essa ultrajudicialização trepidante, como você menciona. Então, o Supremo sempre está muito exposto, os seus ministros sempre estão muito expostos, e isso, diferente do que, às vezes, uma certa análise diz, não deriva de uma opção individual. É o estilo, fulano de tal é ativista, põe ele no pelourinho que se resolve. Na verdade, pode até ser isso em algum momento, eu não vou fazer julgamentos nem de mim mesmo, nem dos outros, claro. Mas, do ponto de vista institucional, no momento em que as grandes disputas empresariais são arbitradas onde? No Supremo. As maiores disputas entre empresas são arbitradas no Supremo. Por escolha de quem? Do Supremo? Não, por escolha das empresas. No momento em que toda regulação, qualquer agência reguladora que vocês imaginarem, qualquer uma, os alvos da regulação, ou empresas ou consumidores, impugnam onde? No Judiciário. Todos, sem exceção, qualquer regulação relevante despenca no Supremo. No momento em que leis que poderiam ser votadas não são votadas, ou que leis são votadas sem um processo mais cuidadoso, chamemos assim, isso vai para onde? Para o Supremo. Então, eu diria que, abstraindo a frase concreta, eu diria que essa é uma tendência que veio para ficar. Eu estou vendo aqui que, provavelmente, eu e o André somos os mais idosos aqui. Os mais jovens, é que eu tinha que te chamar de algum jeito para essa situação, mas sou eu o mais idoso. Provavelmente nós, em toda a nossa vida, estaremos nessa página da história, 20, 30 anos. Os mais jovens eu já não sei, pode ser que até lá a inteligência artificial tenha exterminado tudo, inclusive o Supremo e o Judiciário. Mas no nosso tempo aqui, com certeza, isso é algo que veio para ficar, essa ultrajudicialização, e aí sempre haverá esse debate, como há atualmente nos Estados Unidos, né? Então, não é algo novo. Vocês que fazem jornalismo, ou que acompanham o jornalismo, sabem que não vem de hoje. Eu acho que existem dezenas, quiçá centenas de pedidos de impeachment contra
ministros do Supremo lá no Senado. Essa judicialização é uma característica antiga da política brasileira. Mas o que se observa hoje é quase um antagonismo entre o Congresso e o Supremo, ou pelo menos uma parcela do Congresso e do Supremo, como se tivesse uma luta entre as duas instituições. Isso é novo e se agrava. Como é que se sai disso? Eu acho que se intensificou na medida em que, primeiro, a quantidade de ações de inconstitucionalidade se ampliou muito fortemente, sobretudo a partir dos anos 90. Então, você tinha um sistema institucional anterior que nunca erigiu o controle concentrado de constitucionalidade ou o controle abstrato como o modelo dominante no Brasil. É curioso que isso nasce mais vivamente no seio da ditadura. A representação de inconstitucionalidade é uma invenção da ditadura para promover o enquadramento das legislações subnacionais. Então, era um propósito centralizador. E a representação de inconstitucionalidade, que vem ser a mãe do controle concentrado, tinha um monopólio de legitimidade. Só o Procurador-Geral da República podia questionar uma lei. E isso, em 88, é alterado muito drasticamente, e você tem um modelo bastante amplo de legitimação. Então, essa ampliação que, curiosamente, eu sempre dizia isso quando eu ia no Congresso convocado, né, que eu morro de saudade, devo confessar, e eu já até me ofereci, vocês não querem me convocar, mas eu não posso ir. Quando eu ia no Congresso convocado, ou quando exercia o mandato de senador, eu dizia, minha gente, lembrem, quem colocou isso na Constituição foi o Congresso Nacional. Não foi o Supremo que inventou, foi o Congresso que achou bom fazer esse modelo que está lá no artigo 103 da Constituição. Então, André citou nisso. E, mais recentemente, aí sim, as dificuldades próprias da política, como mencionei, e o fato de aí, Angélica, eu ter herdado da ministra Rosa Weber uma relatoria muito sensível, porque vai no coração da crise do sistema de governo no Brasil. Que hoje nós temos os países parlamentaristas, os presidencialistas, os semipresidencialistas, e nós temos o Brasil. São 4 tipos de sistema de governo. O presidente Marcelo Rebelo Souza me perguntou, ele visitou o Supremo, e eu rapidamente falei com ele, ele é um professor de Direito Constitucional, e ele virou com aquela simplicidade, objetividade dos meus antepassados, dos quais me orgulho, e perguntou, mas, senhor ministro, isso dá certo? Eu disse, presidente, eu me pergunto todo dia sobre isso. O certo é que o tema das emendas, ele tem essa largueza, não é apenas aquilo que se vê, sobretudo de muito feio, mas, para além disso, o que está em disputa, e daí a contenda? De um lado, essa questão do sistema de governo. Em algum momento, alguém vai concluir isto, que nós somos geniais, mesmo, eu sou autenticamente patriota mesmo, mas também essa genialidade não é tão absoluta de a gente inventar um sistema de governo novo que só existe no Brasil. E a segunda questão, a meu ver, tão profunda quanto essa, é a tendência de oligarquização do sistema político hoje no Brasil. A alternância de poder hoje no Brasil, falando em termos do Congresso, ela é meramente retórica. Em termos fáticos, não tem competitividade eleitoral possível em razão de um acerto que virou um problema, que é o financiamento público. Então, hoje, um parlamentar acumula 3 grandes fontes de produção de votos: fundo partidário, fundo eleitoral e emendas. Então, quando você trata de um processo assim, um processo judicial assim, que me cabe conduzir, você está tratando de aspectos muito agudos, e por isso
essa contenda é tão frequente, embora eu seja uma pessoa pacífica, muito pacífica, ao contrário do que dizem, doce e gentil. Ministro, aprofundando um pouco aqui... Desde que não pisem no meu pé, só isso. Aprofundando aqui um pouco o tema das emendas, o senhor acha que dá para dizer, então, que as emendas hoje são um grande desestabilizador, se não o maior, da harmonia entre os poderes? E já enganchando uma bateria de perguntas, o senhor é contra ou a favor de emendas impositivas? E uma pergunta em homenagem ao Breno, que está aqui. No final das contas, quantos inquéritos tem no Supremo hoje e de quantos bilhões a gente está falando? Foram 4 perguntas. Foram 4 perguntas. Primeiro, sobre os bilhões. Vou te dar uma resposta bíblica. São tão numerosos quanto as estrelas no céu e as areias nas praias, incontáveis, né? Isso foi Deus dizendo para Abraão, né? O pai das 3 religiões monoteístas que nós conhecemos. Então, é por aí, eu não sei precisar, basicamente, porque a segunda resposta, não existe inquérito só comigo. Eu tenho algumas dezenas e eu não sei precisar quantos os outros têm. Mas eu te diria, são dezenas. A terceira resposta é sobre o Breno. O Breno, ele tá para ganhar um cartão de fidelidade lá no Supremo, porque ele vive lá. E a pobre da Lorena, que me assessora, vive recebendo convite do Breno para tomar café. Vocês já vão querer cobrar mensalidade do Breno para frequentar o Supremo. Eu já disse para ela dizer para todo mundo que eu não tomo café. Meu médico não deixa eu tomar café. E finalmente, sobre se é o ponto nodal. A meu ver, são esses... Claro que o Haddad, acho que esteve aqui, deve ter falado do IOF, da responsabilidade fiscal, não sei de quê, etc. Ele vê o mundo a partir de onde ele está, evidentemente. Eu vejo de outro lugar, porque é o que me cabe. E olhando o Brasil do lugar que eu estou, eu enxergo exatamente esses 2 vetores. A desinstitucionalização, que mencionei no início, dramática, e friso, não só no Estado, no aparato estatal, também na sociedade civil, muito fortemente. Basta lembrar o papel das entidades empresariais, sociais, há décadas atrás, e situar nessa conjuntura. Então, eu vejo a desinstitucionalização e vejo esse tema da governabilidade, eu diria. Qual é o tema mais agudo da governabilidade? A cobertura do dia a dia vê o que vocês escrevem, o que a gente lê e que faz parte da vida. E não está errado. De fato, fulano não tem habilidade, não tem simpatia, tal frase não deveria ter sido dita. Tudo isso compõe a árvore, né? São os galhos, as folhas. Mas as raízes são bem profundas. Do jeito que está estruturado esse sistema, nenhuma força política governa o Brasil. Nenhuma. Porque só é possível governar o Brasil, desde sempre, com alianças. Sempre. Todas as vezes que vocês lembrarem da independência, na abolição, eu sempre falo, olha, se não fosse a aliança de um burguês esclarecido, Joaquim Nabuco, com o líder popular José do Patrocínio, que eu comparo com o Conde Cavour na unificação da Itália e o Garibaldi, né? Eu digo, o Conde Cavour era o Nabuco e o José Patrocínio era o Garibaldi. Quer dizer, sempre foram alianças policlassistas para impulsionar o Brasil. Isso valeu também para a proclamação da República, valeu para a legislação trabalhista, para o varguismo, que era em si uma aliança ampla, para a luta democrática, para a redemocratização, quer dizer, tem a carta de Goffredo Telle Júnior, que meus colegas da USP lembram sempre, mas houve também o Manifesto dos Empresários, houve o papel de Severo Gomes, houve o papel de Zé Mindlin, houve o papel de outros tantos líderes empresariais. Não porque o João está aqui, mas quem me ouve falar de
do Luiz Nassif, sobre biografia do Walter Moreira Salles, que era um banqueiro de outro tipo, né? Um livro espetacular, e eu sempre cito esse livro como uma referência para evocar ainda outros líderes que já se foram, Antônio Hermídio de Moraes, da política até Antônio Vilela, ou seja, eram pessoas que estavam em campos políticos diversos. Então, qualquer momento da vida brasileira, se você pegar os governos do Fernando Henrique, pegar os primeiros governos do Lula, sempre foram governos de aliança política. É uma característica nossa. Por quê? Porque é difícil construir hegemonia no Brasil. É um país grande territorialmente, é um país muito fragmentado, enfim. Aí a gente passaria horas para dizer por que é difícil. Mas nós temos uma constatação fática. Nenhuma força política constrói hegemonia. Ora, se você tem um sistema nominalmente presidencialista, e se chama presidencialismo porque a figura fulcral é o presidente. Mas esse presidente, que é a figura fulcral, não consegue atrair outras forças políticas, como é que governa? Governa na solidão. Vamos que vamos e Deus ajuda. Eu até acredito que ele ajuda, mas às vezes ele está ocupado com outro país. Então é muito difícil realmente se você não aprofundar esse debate. E como faz então para desarmar essa bomba? O senhor marcou uma audiência pública para discutir emenda impositiva, né? Ficou todo mundo ali nos jornais. Onde é que ele quer chegar com isso? Onde é que ele quer chegar com isso? Como é que desarma, então, essa destrambelhada e lembrando que esse instrumento a pergunta deu? Da Angélica, se o senhor é a favor ou contra? O senhor tem uma opinião sobre emenda impositiva? André, eu achei que vocês tinham esquecido. É porque essa pergunta eu não posso responder. Eu lamento, mas eu não posso mesmo, porque em algum momento isso vai ao plenário do Supremo. Claro. Vamos chamar os Vingadores. Bom, a parte que me cabe está aposentada, então, mas a aposentadoria eu espero que temporária, né? Mas ele está aposentado. O fato é que há um questionamento objetivo, é muito importante esse esclarecimento. Por que marcar audiência pública? Porque existe uma ação judicial que questiona a impositividade. Eu não acordei de manhã e tive essa ideia. Porque parece que é assim, não, o Flávio resolveu fazer isso para dar um recado, não sei para quem. Não, você, evidentemente, dizendo óbvio, é claro que você conduz um processo com texto e com contexto, como tudo na vida. Mas o contexto não define exatamente o que eu faço nos autos, porque eu posso até interpretar a lei, mas torturar a coitadinha eu não posso torturar, pegar a bichinha e torturar para ela dizer aquilo que ela não diz, porque eu quero que ela diga. Isso não é interpretação jurídica. Então, eu não inventei isso. Existem as ações antigas, que era o orçamento secreto propriamente dito, cuja relatoria eu herdei da Rosa. E eu estou num processo estrutural, hoje mesmo tem decisão sobre o plano de trabalho, que é um sistema, que o pessoal diz, inventaram isso do ativismo. Não, isso é quase que secular. E quem inventou, novamente, foi a Suprema Corte dos Estados Unidos, na célebre decisão de 1954, sobre desagregação racial das escolas nos Estados Unidos, cujo processo de monitoramento se estendeu por uma década. Então, não é uma invenção brasileira. Então, eu tenho esse processo estrutural sobre transparência e rastreabilidade. No meio dessa história, Angélica, o PSOL entrou com uma ação inicialmente distribuída para o Gilmar, questionando a impositividade. O Gilmar reconheceu que havia conexão, devolveu para o presidente Barroso, o presidente Barroso disse, de fato tem conexão, e distribuiu para mim. Então, são dois debates diferentes. Então, a audiência pública deriva desse tema da impositividade. E aí, realmente, como é uma coisa muito nova, nós estamos convidando, né, o Supremo, economistas e também juristas, para tentar criar um acúmulo mais profundo
que permita chegar a essa resposta. Lembrando que se trata de emenda constitucional. Então, para o Supremo declarar inconstitucional uma emenda constitucional, não é como ir à praia. Da minha parte, eu não faço isso como algo que seja corriqueiro, por conta do sistema da tripartição funcional do Estado. Então, o objetivo da audiência é esse. Você pergunta, onde que quer chegar? Eu disse, bom, talvez a gente não chegue em lugar algum, dependendo de como a Piauí e o jornalismo brasileiro vão debater isso. Eu vim aqui para isso, na verdade. Só para provocar vocês. Vocês não vieram provocar, vim provocar vocês. Como está tudo na mão do Supremo, né? A gente está com uma pautinha aqui com 50 páginas para perguntar para o senhor. O pessoal trouxe barraquinha para dormir aqui, para ficar toda a vida, né? Dormir é proibido. Eu acabei de dar liminar, é proibido. Ninguém dorme. Por exemplo, o Supremo vai agora pautar a discussão sobre a regulação das redes sociais. Então, sendo bem objetiva na pergunta, o que a gente pode esperar disso? Vai ser, o ministro Gilmar Mendes falou há pouco tempo que isso pode ser um esboço, de fato, de um tema, inclusive, que o senhor já defendeu muito, né, que é a regulação. O que na prática, a gente pode esperar? Do que vai sair? E com o governo americano muito atento para isso agora, querendo punir Deus e o mundo, né, que limita, que taxa as redes sociais, empresária americana, aquela loucura que vem de lá, né? E, curiosamente, André, fazendo, ao mesmo tempo, monitoramento das redes. Né? É muito paradoxal isso, eu diria. Fazendo um monitoramento explícito, né? Por conta do debate sobre os estudantes estrangeiros nas universidades. No caso do Brasil, o que ocorre? Eu sou do tempo do Orkut, que é um troço que existia antigamente. E quando inventaram o Twitter, minha assessora da época chegou com essa novidade e eu passei... Em 2009 eu virei twitteiro. Então é um mundo que eu utilizei muito fortemente, hoje quase nunca, obviamente, embora de vez em quando poste no Instagram, mas valorizo, portanto, as redes sociais. Ocorre que em 2009 vinha a ideia de que ia ser um caminho da fraternidade universal. Quase o paraíso, o Éden de Adão e Eva, recomposto no mundo imaterial. E não foi isso, né? Não foi isso, não tem sido isso, eu não preciso demonstrar isso fortemente. A lei vigente, porque todo mundo sabe, a lei vigente é de 2014, a lei 12.965. Acho que o meu amigo Beto trabalhou nisso, numa das várias identidades que ele teve ao longo da vida. Ele já foi dos Vingadores lá atrás. O Beto deve ter trabalhado na 12.965. E o que a gente pode esperar, Angélica? Certamente o sistema legal instituído por essa lei não permanecerá nos mesmos termos. Isso, para mim, é uma certeza aritmética. Por quê? Porque 3 já votaram nessa direção, de não manter a 12.965 naqueles 2 artigos, o 19 e o 21. O 19 impõe para responsabilização a ordem judicial. E o 21 prevê um sistema de notificação extrajudicial, administrativa. Então, o debate gira em torno disso. Eu devo trazer alguns elementos um pouco diferentes disso, mas o certo é que é possível matematicamente prognosticar que você vai ter uma revisão desse marco da internet até que o Congresso legisle, que eu espero que aconteça algum dia, né? E quais elementos diferentes o senhor acha que vale a pena colocar em debate? Hoje, a quantidade de postagens, a intensidade, é muito maior do que 2014, evidentemente. Significa dizer que a danosidade é maior. Então, quando você tem, vamos fazer uma comparação com um argumento bélico, a regulação para revólver, espingarda, há 100 anos atrás, era uma. Quando surge a tecnologia nuclear, bomba nuclear, a regulação muda.
Por quê? Porque o dano que uma bomba nuclear provoca é muito maior do que um tiro de revólver. Então, mal comparando, é isso. Quer dizer, o dano que os primórdios da internet causavam, do e-mail, com acesso discado, que era aquele barulhinho que os mais antigos vão lembrar e tudo, para conseguir conectar. O dano que o e-mail desse causava era equivalente ao boato da praça da igreja. Hoje, o dano que uma postagem causa, mesmo no cenário eleitoral, chegou ali o ministro Floriano, a eleição da Argentina agora, uma ferramenta de inteligência artificial pode alterar uma vida, determinar um suicídio, determinar o resultado de uma eleição. E aí a regulação vai continuar a mesma, como se o revólver fosse a mesma coisa que uma bomba nuclear. Então, eu fico assim muito impactado com a inconsistência dos argumentos relativos à chamada liberdade de expressão. Porque, na verdade, o debate é sobre liberdade. Mas quem defende uma regulação maior é que está defendendo a liberdade. É o contrário, porque está se opondo a uma escravização. E o argumento é tão falso que vamos imaginar o André, com essa sua simpatia, que eu presumo que ele tem a sorte, joga na Mega Sena e ganha. Ou então a Piauí aumenta o salário dele, muito, e ele compra um Boeing, né, e põe o Boeing aqui do aeroporto de Brasília, e resolve transportar passageiros. Ele pode fazer isso? Não. Ele tem que cumprir uma regulação. Ele tem que ir na ANAC, tem que montar uma companhia e assim sucessivamente. Alguém vai dizer que o direito de ir e vir dele está sendo tolhido? Não, a liberdade de ir e vir dele está sendo tolhida. Aqui há pessoas, com certeza, geniais. E uma pessoa que inventa um medicamento, mistura 2 chás, chá de cidreira com camomila, e inventa um medicamento novo. É possível sair vendendo isso amanhã na esquina? Não, é preciso ir na Anvisa. Então, tudo na vida, a Piauí tem regulação, vocês têm regulação, o casamento tem regulação, a relação pais e filhos tem regulação. Eu acho muito curioso esse argumento da intimidade. Eu digo, minha gente, nada é mais íntimo do que a relação amorosa. Ela tem regulação. Então, exatamente por que essa suposta imunidade à regulação, à jurisdição, de onde ela viria? Da origem divina? Certamente que não. Só se fosse o oposto da origem. Vamos para 8 de janeiro, não? Vamos para 8 de janeiro. Vamos para 8 de janeiro, ministro. Esse julgamento de 8 de janeiro acaba... Qual é a perspectiva? Eu acho que o 8 de janeiro ainda vai nos assombrar por algumas décadas, eu acho. Mas eu digo julgamento no Supremo. Há vários núcleos, eu acho que, pelo que eu vejo, né, porque eu só acompanho, o relator é o ministro Alexandre, eu não sei exatamente o que ele está pensando, quem define é ele, o presidente da turma, mas certamente, assim, pelo que eu vejo, não todos os núcleos, mas algum dos núcleos, o julgamento começa esse ano. Agora, se termina esse ano, também aí tem o imponderável, né? Porque pode haver pedido de vista, pode haver diligências, enfim. Mas, pelo que eu vejo, acho que são 4 núcleos ou 5, não lembro mais, o que é possível cravar que os julgamentos de mérito, né, começam esse ano. Agora, se vão terminar, realmente eu não sei. E, ministro, o senhor viu da sua janela... E eu falo, desculpe, Angélica, eu falo décadas, por quê? Porque tem um sem número de ações, né? Essas apenas são as ações mais visíveis, né? E tem outras tantas que vão da IMRG, ações de reparação de danos. Basta lembrar que nós ainda estamos para colocar na pauta a revisão da lei de anistia de 79. Mas é assim, o judiciário ele sempre está atrás dos fatos. Ainda bem, né? Porque andar na frente é papel da política. E a revisão da anistia de 79? O fato dela permanecer como ela permanece até hoje e favorece o esquecimento, não favoreceu o 8 de janeiro? Eu até falei disso na turma,
quando eu lembrei, no julgamento da turma, do recebimento da denúncia do último núcleo, quando eu falei do Manifesto dos Coronéis de 1954, puxado pelo então coronel Goberido Couto e Silva. E ali, eu vou repetir aqui tranquilamente coisas que eu já disse publicamente, eu disse, olha, quando você quebra a hierarquia e a disciplina, que estão lá no famoso 142 da Constituição, tão falado e pouco compreendido, quando você quebra a hierarquia e a disciplina nas Forças Armadas, você favorece esses propósitos de ruptura. Aí eu citei o Manifesto dos Coronéis de 1954 como o nascedouro do processo que levou ao golpe de 64. O fato é que, desde o positivismo militarista do final do século XIX, essa visão meio de redenção nacional permanece como fio condutor na formação dos estamentos militares no Brasil, que resulta depois na doutrina da segurança nacional, que ainda está por aí. Se você olha os fatos, você vai ver a ideia do inimigo interno, né, que é uma ideia anômala em se tratando de Forças Armadas, uma vez que elas não têm, em nenhum país democrático do mundo, a vocação de combater supostos inimigos internos. Então, isso permanece, e aí sim, André, no momento em que essa ideologia, mais do que secular, resulta em tragédias nacionais e não há uma resposta organizada, institucional, a tempo e modo, que desestimule, que é a chamada função preventiva do direito penal, é claro que isso alimenta a ideia de que a história é assim mesmo e ela deve se repetir indefinidamente. De novo, uma alusão que nada tem a ver, mas o Walter Moreira Salles, o Marcelo Rubens Paiva, né, com o livro, e a Fernanda Torres e todos os outros, foram largamente citados na minha decisão, propondo a repercussão geral, exatamente porque, falei, texto com texto. Em nível textual, o debate estava encerrado, porque o Supremo julgou várias vezes que a anistia tinha sido um pacto para pacificar o Brasil, o que permite um novo debate sobre o texto da Lei de 79. 2 fatores contextuais, um é esse. Qual fator? Vamos chamar assim, o 8 de janeiro e tudo que se associa a isso, mostra que a ideia de pacificação, se é que ela foi verdadeira um dia, não existe, objetivamente. E a outra moldura, o outro elemento contextual foi exatamente a arte, né? A arte, o livro, o cinema permitiram que se abrisse um contexto em que o texto pode ser eventualmente novamente interpretado. Quando? Aí eu te confesso assim, é tanta coisa que eu ainda não pude falar com Barroso para ver se ele quer pôr na presidência dele ou se ele quer... Porque a presidência do Barroso está acabando, né? Tem o mês de junho, que ele pautou a internet, né? Que é um debate ultra complexo, e depois agosto, setembro, né? Então, eu realmente não sei se ele vai querer pautar, mas está pronto para julgar, e há também processos com Alexandre também. Acho que é Alexandre de Moraes, eu acho. Ministro, quando o senhor estava no Ministério da Justiça, o senhor viu ali da sua janela o calor dos atos golpistas. Agora o senhor está no Supremo, participando desse julgamento. Por tudo que o senhor viu, o quão profunda a infiltração do terrorismo de direita o senhor acha que é nas Forças Armadas e nas polícias hoje no Brasil? A culpa é toda da Lorena, porque ela chegou primeiro do que eu. Porque há uma mitificação segundo o qual eu estava lá desde de manhã escondido, e eu coordenei 4.000 infiltrados que conseguiram... aí eu não consegui nem identificar, eu confesso que eu sou fraco nessa área, mas eu não sei qual super-herói que teria esse poder, né? Deve ser muito forte, porque para manipular 4.000 pessoas e dizer, vão lá, quebrem tudo. E isso é repetido a sério. Isso é repetido a sério.
até hoje nas minhas redes sociais. Os infiltrados, as imagens, coisas desse tipo. E a culpa é toda da Lorena, porque ela chegou lá, me ligou e disse, olha, eles estão quebrando os cordões de isolamento, né, que tinham sido montados e tal, e eu fui lá e realmente vi, quando chego, vejo, e todo mundo conhece mais ou menos os fatos, né? Embora haja partes que eu estou guardando para o meu livro de memórias, que só pode ser publicado daqui a uns 20 anos, porque é o tempo que eu acho que eu vou poder morar numa duna nos Lençóis Maranhenses, e ninguém me acha lá. São 155 mil hectares de areia, duvido se alguém me acha. Então, só daqui a uns 20 anos, alguns detalhes que eu posso contar, poderei contar. Mas, de um modo geral, naquele momento era dominante essa ideia, né? Não só em setores armados, mas também em setores sociais, essa ideia de que não sobe a rampa, e a eleição foi fraudada, como é o nome do negócio? Código-fonte, a sala escura do TSE, coisas desse tipo. Havia muita... Até a gente evita lá no Supremo falar código-fonte, de cuidado, cuidado, porque eles vão entender, olha o código-fonte, a sala escura. Então, isso, de fato, era dominante, eu diria, né? Embora não fosse unanimidade. Tanto é que nós estamos aqui. Se tivesse sido... a revista Piauí provavelmente não estaria sendo editada no Brasil, porque vocês sabem que ela é uma revista comunista, né? Assim como o Banco Itaú, a Globo, o Biden, né? Todo mundo, vocês sabem que são todos comunistas. Então, vocês não estariam aqui nem eu. Hoje eu diria que é residual. É residual porque... Quando como é que eu posso dizer? Esse é o subproduto do extremismo. O extremismo, quando ele se mostra, ele se isola. Quando ele se mostra com toda a sua face, né? Ele se isola. É como se fosse um monstrinho que estava disfarçado com uma máscarazinha simpática, aí chega no 8 de janeiro e tira a máscara. Aí o pessoal diz, olha, o monstro é feio mesmo. Então, eu acho que isso é residual, eu diria, hoje. Ministro, PL da devastação ambiental vai ser contestado no Supremo? Tão certo quanto o fato do glorioso Botafogo ser campeão da Libertadores. Eu digo da Libertadores passada, né? A futura eu já não me comprometo. Entendi. Agora ficou claro. Porque é um sistema objetivamente tricameral, né? Como o Gilmar Mendes diz, né? Câmara, Senado, Supremo. Mesmo o governo atual... E veja, é uma constatação, eu nem digo que está certo ou errado. O governo atual até que tenta evitar batalhas no Supremo. Vide essa história do IOF, né? Que, assim, juridicamente, ela poderia ir para o Supremo. Poderia. Mas, aparentemente, o governo não vai levar. E vocês teriam que chamar o Haddad de volta para perguntar para ele por quê, sim ou não. Não me compete responder a isso. Mas, de um modo geral, essas decisões mais graves, elas acabam chegando pela via de um partido político. Eu sou relator de ações ambientais que eu herdei também, sobre a Amazônia Pantanal, fazendo um esforço grande para tentar desatar o nó do Código Florestal, que é o Cadastro Ambiental Rural. Tem 13 anos, já há 13 anos o Código. Sem Cadastro Ambiental Rural, é muito difícil o sistema de responsabilização. Regularização fundiária séria. E é difícil também regularização ambiental, porque sem CAR não tem PRA, não tem Programa de Regularização Ambiental. Então, eu estou focado nisso, Plano Emergencial de Combate a Incêndio, e eu tenho uma ação ambiental nova só sobre o estado de São Paulo, sobre questões ambientais em São Paulo. Então, por isso tudo, certamente vai chegar lá, porque de uma certa maneira já está, né? Já está. Ministro, eu queria pegar a sua opinião sobre segurança pública. Quando o senhor estava lá no Ministério da Justiça, o senhor estava trabalhando num plano nacional, era muito cobrado sobre isso, cadê ele, não fez ainda.
até onde eu lembro, o senhor tentava explicar que, em alguns casos, ia tentar mudar as leis por dentro, enfim, né? Hoje, em que o senhor acha que andou de lá para cá um plano de enfrentamento nacional? Eu tenho uma posição quase isolada em relação a esse tema. Talvez eu e Raul Jungmann defendemos essa posição. A minha posição sempre foi o contrário disso, o contrário dessa cobrança, a meu ver, superficial, de que falta um plano. Não, o Brasil tem um plano. Eu dizia isso o tempo todo nas minhas entrevistas. A Lorena deve ter visto umas 50 vezes. Eu dizia, minha gente, o desafio é de implementação do plano. O plano está aprovado e o plano é bom. O plano foi aprovado com as leis do tempo do Temer, que o Jungmann era o ministro, que é a Lei 13.675, 2018, que é a lei do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública, a lei do Fundo Nacional de Segurança Pública. Lá existe um plano com todas as metas, diretrizes, e eu sempre me opus a essa ideia, que às vezes vem de consultorias, enfim, de tem que fazer um plano novo. Eu digo, mais um livro. Então, a nossa linha ali era de implementação, porque a lei prevê, para te dar 3 exemplos. O primeiro, o sistema de informações sobre criminalidade. Vocês sabem que, historicamente, isso era feito por uma entidade da sociedade civil. Nós consolidamos o Cinesp. O Cinesp ficou pronto, confiável, publicado, alimentado todos os dias, com um glossário, com tudo. Todo o sistema de registro de armas, nós revimos, todo ele. Não sei se fizeram depois, porque eu não acompanho, realmente. Não é porque eu não queira acompanhar, porque não me cabe. Eu sou muito cuidadoso e muito cioso da roupa que eu visto em cada momento. Hoje eu tenho uma capinha, uma toga, eu visto, eu não fico opinando, palpitando sobre aquilo que não me cabe. Então, eu não sei em como ficou, mas nós redesenhamos todo o sistema de controle de armas do Brasil, todo ele. Isso está na lei do SUSP. Nós fizemos todo o sistema de formação de policiais no Brasil, todo ele. Milhares, pós-graduação, curso, etc. Acho que está funcionando, não sei. Todos os estados brasileiros aderiram, salvo um. Todos, salvo um. O estado de São Paulo. Todos os demais aderiram. E, finalmente, eu poderia falar horas aqui, mas, finalmente, o Plano Nacional prevê um programa de enfrentamento ao crime organizado. Houve o 8 de janeiro, assim, lembrando sequencialmente, o 8 de janeiro, crise Yanomami, ataque às escolas. No meio disso, certo? Para mim, pessoalmente, o mais difícil, para mim, Flávio Dino, o ataque às escolas, de longe, aquilo era de chorar, pelo que eu vi, muito associado a esse mundo da internet. Tem uma fala minha que ela é recortada, e está aí na internet, eu dizendo para uma dessas plataformas, vocês vão ter que fazer. Olha aí, ditadura. Vocês sabem o que era? Era um videozinho de apologia, usando Columbine, né? Suzano, mas tinha imagens que eu acho que eram de Columbine. Imagens eram de Columbine, o perfil que tuitava era o nome do perfil do homicida de Suzano. E a plataforma disse que isto era liberdade de expressão. Um pai de 4 filhos, isso rasga a alma por dentro. Né? Liberdade de expressão. Eu digo, onde? Os termos de uso. E aí vem a minha fala, que é recortada, porque essas partes anteriores não são vistas, né? E aí, obviamente, fala o pai, fala o brasileiro, fala o cidadão e fala o ministro da Justiça. Vocês vão ter que tirar. E não era um perfil só, eu esqueci o nome do homem, como era? Tauci. Se duvidar, então hoje ainda tem na internet esses negócios. E o que a gente via em outras plataformas. Então, ali foi o momento mais agudo. Agora, no meio disso tudo, eu diria assim, as 3 coisas, né? Para mim, a Amazônia,
Yanomami, Roraima, 8 de janeiro, que paradoxalmente é o mais assim complexo, mas não foi o mais difícil assim para mim. Porque como eu li tudo sobre 64, então era só pegar e aplicar. Era pega aqui e aplica aqui. Agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Era quase que um decalque do que aconteceu de 64. Tinha tudo. Eu não tive manual para a pandemia, como governador, não tive manual para ataque às escolas. Aquilo ali era um negócio... Mas no meio disso, Angélica, a gente fez um esforço de ouvir 80 profissionais de segurança pública, delegados. Aquele promotor de São Paulo, que é especializado em PCC, acho que Gaquia, alguma coisa assim, Lincoln Gaquia, foi lá no Ministério, delegados do país todo, Polícia Civil, PM, etc., no meio disto. Bom, fizemos o programa de combate ao crime organizado, ouvindo o país todo, delegados. Um belo dia a gente faz uma coletiva para lançar. Aí o que foi que disseram? É um improviso. Houve um jornal que abriu um editorial, que hoje eu acho engraçado, chamado Sopa de Letrinhas. Houve especialistas, alguns sérios, outros entre aspas, que disseram que aquilo ali era um Ctrl-C, Ctrl-V, e simplesmente jogaram no lixo. Assim, na prática, né? Não estou me referindo à atual equipe. E aí todo um acúmulo que havia lá correto acabou sendo perdido. Por que eu falo desse perdido? Assim, acúmulo de meses de trabalho, até de anos, eu diria. Por que eu refiro isto? Para dizer para vocês que um dos erros da temática da segurança é essa ideia errada de que falta plano. Não falta implementação, pura e simplesmente. Fazer acontecer. Peguem a estatística do Fundo Nacional de Segurança Pública, que é pequenininho, e vejam a execução, não do governo federal, vejam nos estados. Aí vocês vão concordar comigo, que o problema é de implementação. Por isso que eu tinha assim... Por isso que eu sofria muito quando eu li aquilo. Falta um plano, não tem plano. Gente, tem plano em profusão. Eu acho até que podia assim, descartar metade, que acho que melhorava. Todo ministro sofre, né? O Haddad disse aqui que ele sofria muito também, mas que tinha uns momentos de alegria. Eu sofria também. Mas o Haddad, certa vez, ele disse assim, Flávio, tu anuncia tanta coisa, esse teu Fundo Nacional de Segurança Pública é quanto? Aí eu disse 2 bi. Aí eu disse 2 bi. Aí ele disse, 2 bi. Mas eu disse 1 bi dos estados, 1 bi do MJ. Aí ele disse, é muito dinheiro, né? Aí eu virei e eu disse, Haddad, é 1 bi por ano. Ah, tá, eu achei que era por mês. Então, por que eu falo isso? É porque o Haddad é um ministro rico, né? Eu era pobre. Eu sofria. Voltou? Uma pergunta aqui. Esse colegiado do STF, ele tem sido muito criticado por conta de relação de ministros com o setor privado, vai para evento, tem a empresa não sei o quê, não sei o quê. Como integrante do colegiado, o que o senhor acha que dá para ser dito para o cidadão brasileiro mesmo, que é exposto a esse tipo de informação? Acho que a crítica, em geral, é válida, mas eu acho que ela tem que ser filtrada melhor. Por exemplo, a Piauí é uma empresa. Eu estou aqui no evento de uma empresa, que, inclusive, é julgada por mim. E eu vou me declarar suspeito, porque eu estou aqui no evento da Piauí, ou da Folha, ou sei lá, do Estadão. Então, qual é a nuance? Não é o fato de você ir em evento de empresa, ou encontrar com empresários, ou encontrar com sindicalistas, ou com bispos da Igreja Católica, ou com pastores. É um debate difícil, porque a tradição que a gente colocou na nossa cabeça é um modelo realmente de um juiz de Suprema Corte
mais distante, muito mais distante. Isso que está acontecendo aqui, provavelmente, não aconteceria na imensa maioria dos países do mundo. Mas eu, particularmente, acho importante, por quê? Por conta da quadra histórica que nós estamos, em que nós dialogarmos é imprescindível para falar coisas que a gente não pode falar no dia a dia. Eu brinquei há pouco sobre convocações na Câmara, no Senado, etc. Eu disse numa vez, numa reunião em que havia políticos, eu já era ministro supremo, eu disse, gente, além de tudo, o que vocês fazem é covardia, é deslealdade. Por quê? Porque a gente não pode se defender. Eu não posso, quando eu era ministro da Justiça, eu não gostava de alguma coisa, eu chamava uma coletiva no dia seguinte e dizia, ó, isso não é assim, isso é assim. Hoje eu posso fazer isso? Não, não posso. Eu estou aqui num evento, né? Evento, conversando com vocês. Então, o Brasil tem nuances em relação a um sistema mais tradicional. Então, eu não vejo como um mal em si. Eu participo de muitos eventos, converso com muita gente, políticos de todos os espectros partidários, todos os espectros partidários. Eu não sou Hebe Camargo, mas meu sofá é bastante frequentado, de gente da direita à esquerda, e a pessoa vai lá, quando ela me conta um crime, eu digo, irmão, querido, deixa eu dizer para vocês, eu sou juiz. Se você me contou um crime, eu vou agir, certo? Fique claro que eu não sou político. Se você me contou um fato criminoso, no dia seguinte eu vou tomar uma providência, ponto. Eu aviso logo. Aí a pessoa diz, não, eu vim aqui para isso mesmo. Eu digo, ah, bom, então nós estamos em bons termos. Por quê? Porque eu não vou ouvir uma história assim, ilegal e não fazer nada. Então, ouço empresários, ouço bancos. Então, participar de eventos, para mim, em si, não é um problema. Agora, eu não tenho relações, digamos, próximas em demasia, eu diria. Acho que a questão, portanto, não é a existência, é o grau, né? Eu me orgulho de ser visto como uma pessoa meio esquisita. Ministro, nosso tempo está acabando. Queria lhe perguntar se o senhor gostaria de falar sobre alguma coisa que nós não perguntamos. André, acho que foi bastante boa a pauta, né? Se alguém tiver alguma pergunta, eu também posso responder. Se não tiver 3 perguntas, eu respondo brevemente, se vocês quiserem. Posso fazer a pergunta obrigatória, que pode, Angélica. Com essa ausência de quadros progressistas, é a pergunta que eu acho que o senhor vai responder até o resto dos tempos. O senhor pensa em voltar para a política partidária? Hoje, quando você vai lá no meu gabinete no Supremo, à vista é o Lago Paranoá, a Terceira Ponte, o Cerradão, enfim. Aquela é minha vista. É o que eu estou vendo. Então, eu estou lá para ficar 19 anos. Basicamente, assim, minha programação, digamos, psicológica, eu diria, é essa. Ficar 19 anos e estou bem. Estou bem, gosto do que eu faço. Não é um fardo. Não programei, mas vamos que vamos, tá bom, né? Então, eu realmente, assim, pensa, planeja, nem penso, nem planejo, nem cogito. Agora, em 5 anos eu posso me aposentar, né? Sou jovem. É isso? Mas não penso em me aposentar. Eu penso de ficar até os 75. Pode. Ali, ó. Mariana gostaria de fazer uma pergunta?
Eu acho que a sanção mais aguda que a gente sofre é a sanção cotidiana da violência física, psicológica, simbólica sobre nós e nossas famílias. Que é muito maior do que qualquer um possa imaginar. É uma violência, assim, enorme, gigantesca. Eu tenho 2 filhos pequenos. Eu falei que eu tenho 4, 2 são pequenos. Eles já assistiram eu ser xingado de todos os palavrões que Deus, quer dizer, Deus não, o diabo botou na terra. Um deles tem 9 aninhos. Então, ele criou uma programação que ele resiste com uma tranquilidade. Porque a primeira agressão que ele presenciou, eu era governador, ele tinha 3 aninhos. Ele estava no meu colo. E o cidadão berrando contra mim e filmando um bebê de 3 anos no meu braço, no aeroporto. Então, acho que essa é a sanção que mais incomoda. E todo mundo teria uma história para contar. Eu tenho 10 para contar. Algumas bem recentes, outras... Mas, sobretudo, nos últimos anos. Eu fui deputado federal, alguns acompanharam isso, Basília e outros, há 20 anos atrás, e não existia isso. Realmente não existia. Então, eu acho que essa é a sanção principal. As outras, realmente, não são objeto de preocupação e ninguém vai deixar de julgar o que tiver que julgar por conta dessas supostas ameaças, venham de onde vierem. Realmente, eu não vejo ninguém preocupado com isso a sério, né? Aqui está uma maranhense querida, a Micaela, e o pai dela foi um grande jornalista chamado Neiva Moreira, foi deputado federal antes da ditadura e depois da ditadura, fundador de um veículo chamado Cadernos do Terceiro Mundo, que os mais antigos vão lembrar. E o pai dela nasceu em Nova York. É a prova que a cidade existe. Então, nós sempre teremos Nova York. Como no Carolina filme. Também, né? Porque há pessoas que acham que eu inventei. Não, está aqui, ela é a prova, a cidade existe. E perto tem Carolina, do outro lado do Rio, Filadélfia. Então, Filadélfia fica em Tocantins. Sempre teremos Nova York. Sempre teremos Nova York. É o final do Casablanca, final do Casablanca. Sempre teremos Paris. Sempre teremos Paris. Não, veja, eu não sou responsável, eles que coordenam. Eu não sei. Claro, claro. Sem dúvida, o peso da internet, que vai ser cada vez maior e isso vai gerar muita dúvida, eu acho muita angústia. Eleição, aqui os mais antigos vão lembrar, eleição de prefeito em 85, eleição de 86 para constituinte, eleição presidencial de 89, eram, sobretudo, momentos de esperança, de energia, de vigor patriótico, cívico. Eu gosto muito de campanha de eleição. Nunca para mim foi um estorvo. Tem que fazer. Eu fazia gostando. Quem tiver dúvida, bota aí na internet e vê que eu fazia até o que eu não sabia. Dançar, por exemplo, cantar e por aí vai. Porque eu realmente achava divertido. Então, eu sempre gostei da energia da democracia. O que eu vejo, Basília, é que as eleições vão virando cada vez mais momentos de angústia, né? Que é o oposto do civismo humanista florentino do século XIV, que originou as revoluções do liberalismo, né? Então, é o oposto. Acho que o obstáculo é desesperança, angústia, alimentado pela internet. Imagina que você não sabe e eu não sei o que é verdade e o que é mentira, de um vídeo, de uma postagem. Então, é realmente muito difícil. Muito difícil. Separar o joio do trigo cada vez é mais difícil. Eu mesmo parei de ver essas coisas. Desde que eu vi uma propaganda, eu vendendo um computador, e eu dizia assim, este é o segredo da minha memória. E eu apontava o computador, que obviamente não era eu, né? Desde esse dia eu passei a desconfiar de tudo, né?
Então, acho que esse é o desafio. Eu espero que o computador tenha sido um sucesso de vendas, né? Pelo menos. Pelo menos. Tá bom, então, gente. Ministro, muito obrigado pela sua presença. E a vocês, muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado, pessoal. Pessoal, eu vou levar esse pinguim. Eu estou avisando para não ser crime, viu? Eu vou levar, porque aí não é crime. Só se eu levasse... tá bom. Viva o glorioso, 30 de novembro. É isso.